Oi gente, tudo bem? Hoje então eu vim fazer um vídeo que a princípio ele não vai ter spoilers, porém conforme a gente for caminhando pelos livros, obviamente a gente vai ter um pouco de spoilers. Hoje então eu vim fazer uma resenha tripla, uma trilogia que eu reli os 2 livros pra poder ler o último livro e eu fiquei chocada como eu demorei tanto tempo pra ler esse último livro. A trilogia que eu estou falando então é de Feita de Fumaça e Osso e Feita de Fumaça e Osso então é uma trilogia da Laini Taylor, Feita de Fumaça e Osso, Dias de Sangue e Estrelas e Sonho com Deuses e Monstros. Então são os 3 livros e eu tive que reler o primeiro e o segundo pra poder ler o terceiro, que o terceiro eu comprei logo que lançou, porém eu nunca cheguei a ler, porque eu já tinha lido o primeiro e o segundo fazia algum tempo, eu não me recordava muito da história, então outros livros foram passando na frente na minha TBR. Acontece. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dos livros. A partir do momento que eu terminar de falar de um livro e começar a falar de outro, possivelmente eu vou tentar não fazer spoilers, porém possivelmente podem acontecer spoilers, porque querendo ou não, a trilogia ela é um sequencial. Então, algumas coisas que acontecem no segundo só acontecem porque no primeiro aconteceram algumas coisas. Então vamos começar com o primeiro. Então o primeiro é Feita de Fumaça e Osso. Feita de Fumaça e Osso, então, conta a história da Carol. A Carol, ela é uma menina humana que ela foi criada de uma maneira um pouco não ortodoxa, não tradicional. Então, ela foi adotada por um monstro e ela foi criada, então, por ele. O monstro, no caso, é uma quimera chamada Brimstone. O Brimstone, ele é uma... Então, ele é uma quimera e ele lida com desejos. O que acontece? O Brimstone é como se ele... se ele tivesse um negócio em que ele troca dentes humanos, quer dizer, dentes em geral, por desejos. Então, um humano vai lá, entrega alguns dentes, ele olha os dentes e ele fala, bom, tudo bem, então esse dente vale um Scoopy, ou esse dente vale um Lucknow, ou esse dente vale um Gabriel. E tem vários tipos de desejo. A Carol, então, ela foi criada dentro desse mundo porque ela vive com Brimstone, ela tem cabelo azul, turquesa, natural, porque ela desejou que o cabelo dela fosse azul. Ela sabe falar muitas línguas, porque ela ou desejou ou ganhou de aniversário alguns idiomas, então tem várias dessas coisas. Então a Carol não é exatamente a menina tipo típica. Essa história se passa em Praga, o que é um dos motivos que me faz muito querer ir pra Praga. A Carol, ela é uma estudante de artes, a melhor amiga dela chama Susana e também estuda na mesma escola que ela. A Carol também ajuda o Brimstone, então, porque o Brimstone não pode vir pro mundo humano, ela faz alguns trabalhos pra ele, tanto ir buscar dentes com alguns clientes dele que não podem mais ir até ele, quanto tentar resgatar algumas coisas que aconteceram de errado. E uma das coisas mais estranhas que a Carol tem ela tem 2 tatuagens de Ramsás, quer dizer, ela tem 2 tatuagens de olho na palma da mão e daí parecem um Ramsás. E ela nunca entendeu por quê, porque até onde ela sabe ela nasceu com isso. A história da Carol começa a ficar muito interessante porque os portais por onde ela se transporta entre o escritório do Brimstone, que fica em outro mundo, em outra dimensão, vamos dizer assim. Então, os portais que levam para esse escritório do Brimstone começam a aparecer marcados. Um dia que ela estava voltando de uma missão para poder levar um dente pro Brimstone, ela acaba se encontrando por quem está marcando esses portais. Então, ela acaba se encontrando com o Akiva. O Akiva é um serafim. Então ele não entende por que a Carol faz o que ela faz. Primeiro ele pensa que ela é um dos clientes do Brimstone e ele fica meio assim porque ela é super nova, etc. Ela tem, se eu não me engano, 17 anos nesse livro. E numa que ela tá tentando ir pro escritório do Brimstone, ele pega ela e ele tenta matar ela. Mas ele não consegue matá-la por causa dos Ramsás. E daí começa a nossa história de verdade. Em Dias de Sangue e Estrelas, a gente tem então a continuação de Feita de Fumaça e Osso. Basicamente, Feita de Fumaça e Osso, ele segue então toda essa passagem que a gente tem então do Akiva entrando na vida da Carol, ele tentando entender o que tá acontecendo.
Então, Feita de Fumaça e Osso termina no momento em que a Carol descobre que ela é Madrigal. Então, ela descobre que, na verdade, o Akiva, ela salvou o Akiva, quem o Akiva realmente é porque... tipo, toda a guerra que tá acontecendo por trás no outro mundo, que é Eretz. Então, ela descobre tudo isso no final de Feita de Fumaça e Osso. Então, Dias de Sangue e Estrelas é um momento meio revoltado da Carol, eu meio que quero dizer, porque, então, basicamente, ela é a nova ressurreicionista. Então, das quimeras, ela se alia ao Lobo Branco e eles começam a fazer um exército quimera mais forte. Porém, para fazer um exército quimera mais forte, ela acaba jogando alguns conceitos do Brimstone meio que pela janela. Então, ela faz criaturas maiores, com asas maiores, todo mundo voa, então, tudo isso. E, enquanto isso, eles estão baseados no mundo humano. Então, eles ficam num casba se eu não me engano, é tipo no ao redor, perto de Marrocos. Então, esse livro se passa em grande maioria no mundo humano. E o que acontece enquanto a Carol, ela tá trabalhando então com o exército do Lobo Branco, o Akiva acha que a Carol morreu. E ele começa a avacalhar tudo de novo, como se fosse de novo a morte da Madrigal. Só que ele não quer mais matar quimeras. Então ele volta pra Astrai e ele volta pro exército dos ilegítimos, junto com Hazael e Aliraz. Eles continuam a fazer meio que o trabalho deles, mas o Akiva, ele não consegue voltar a matar as quimeras, porque ele se envolveu de novo com uma quimera e ele não vê o porquê que as duas raças não poderiam viver em paz. Então ele começa a driblar as ordens que são dadas pro exército dos ilegítimos, e que é basicamente matar todos os quimera que existem pela terra. E ele começa a, avisar os quimeras que o exército tá vindo atrás deles e, salvar realmente os quimeras. Mal sabia ele que numa dessas missões de salvamento que ele faz, ele vai seguir a quimera e vai descobrir que a Carol não está morta, e por acaso que a Carol é a nova ressurreicionista do exército quimera. Então o Akiva decide que ele tem que fazer alguma coisa pelo plano, que ele é Madrigal e ele é a Carol. E, todas as vezes que eles se passaram, então, que ele tem que fazer alguma coisa, pelo menos, pra poder lutar pela paz, então, entre os dois, entre as duas raças, entre os serafins e os quimeras. Então, a gente chega em Sonhos com Deuses e Monstros com a seguinte situação. O Akiva matou o Joran, o Jael matou o Joseph, eu acho que é Joseph o nome, do filho do Joran, e todo mundo, porque já era o plano do Jael fazer isso. O Jael é o capitão do exército do domínio, e ele é um filho da mãe. Então ele basicamente usa o plano do Akiva, quer dizer, ele meio que previu o plano do Akiva e usou pra ele. Porque basicamente ele colocou então que o Akiva matou o Joran, que é verdade, e matou o Joseph, que é mentira, e ele tava tentando matar o Jael. Ou seja, ele colocou como que se o Akiva tivesse se virado contra o reino e quisesse matar todo mundo e que era culpa dos ilegítimos. Então, basicamente, todo o exército dos ilegítimos se torna... começa a ser perseguido. E o Akiva usa esse momento pra poder usar... não começar, mas dar um impulso no plano dele de conseguir fazer a união das raças. Então, nesse momento, a gente começa esse livro, na verdade, com as tentativas de fazer os dois exércitos trabalharem juntos. Tanto o exército Quimera quanto o exército Serafim, ilegítimos. E, assim, eles precisam de um certo tempo pra se acostumar com isso, principalmente porque o Lobo Branco não é mais o Lobo Branco. O Lobo Branco morreu,
a alma do lobo branco morreu, porém o corpo do lobo branco tem a alma do Ziri dentro. Então eles estão tentando trazer uma nova pegada, entendeu? Tipo, pro exército e conseguir com que eles trabalhem juntos. E nesse meio tempo, a gente encontra meio que uma nova ameaça, porque tem algumas pessoas seguindo e tentando caçar o Akiva. E a princípio a gente não sabe quem eles são. E o Akiva, ele começa a se envolver mais com a magia dele, desde o fim do outro livro até esse livro principalmente. Então ele começa a investigar mais a magia dele e testar mais coisas com a magia dele. E principalmente ele chega à descoberta de uma maneira de fazer os serafins imunes ao poder do Ramsás, dos Quimera. Então esse é um grande passo para poder chegar numa conclusão boa nesse livro. E obviamente a gente tem a grande situação, que é o fato do Akiva e a Carol quererem ficar juntos, porém, tipo, o mundo inteiro acontece pra eles não ficarem juntos. É freaking irritante. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter falado nenhum spoiler. Eu acho que não. Porém, de um livro pro outro, acaba tendo spoilers. Eu adorei reler essa série e, obviamente, terminar essa série. Eu não fiquei 100% satisfeita no final do livro, porque a autora fez uma coisa que me irrita, que é no final do livro, tipo, nos últimos, 50 páginas, introduzir um assunto novo e não fechar esse assunto no final. E isso me deixa louca. Então, essa foi a única coisa que eu realmente não gostei. Eu achei que o livro inteiro foi muito interessante, muito legal, muito cheio de ação, então eu gostei bastante. Toda a trama é muito bem feita, eu adorei essa série. Então eu super recomendo, se você gosta de fantasia, leia a série de Feita de Fumaça e Osso. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. E não se esqueçam de dar o like ou dislike, se inscrever no canal e acompanhar as redes sociais pra ver mais coisas aleatórias. Então é isso, eu espero vocês na semana que vem e tchau!